Gabriel, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que se preocupar aqui é se lembrar que o movimento ele está sendo para a esquerda, conforme ele fala aqui, certo? Então é movimento para a esquerda, tá? E pelo fato de ser um movimento para a esquerda, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, sendo que a força ela tem que ter o mesmo sentido e direção do deslocamento. Então se eu tenho, por exemplo, uma força aplicada para cima e um deslocamento para a direita, aqui o trabalho ele é nulo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma força para a direita e um deslocamento para a direita, aqui eu tenho um trabalho positivo. Se eu tenho um trabalho, uma força para a direita, por exemplo, e um trabalho, caramba, e um deslocamento para a esquerda, aqui eu tenho um trabalho negativo. Essa questão de ser negativo, positivo, nulo, ele decorre justamente só e somente daquela definição básica, que na verdade o trabalho é f de cosseno de θ. Tá? Isso aqui é já a simplificação aqui em cima, que a gente está colocando, para o caso onde elas são colineares, ou seja, elas estão na verdade no mesmo sentido, na mesma direção, né? O vetor força e o vetor deslocamento. Tá? Então o que acontece? Por exemplo, quando nós temos θ, aqui no caso, igual a 0 graus, que seria o caso aqui, ó, o ângulo entre a força e o deslocamento igual a 0 graus, a gente vai ter cosseno de 0 graus, certo? E isso aqui vai ser igual a 1. Com isso, o trabalho vai ser igual a F vezes D. A gente simplificou para esse caso aqui. Agora, por exemplo, se a gente considera que nós temos aqui esse caso onde, por exemplo, a força está para cima, aqui, e o deslocamento para cá, né, nós temos aqui um caso de 90 graus entre os ângulos. Então, cosseno de 90 graus, a gente sabe que é zero. Por isso que o trabalho vai ser nulo nessa posição aqui. Beleza? Então tá. Vamos tentar agora, a partir dessa pincelada que eu dei, resolver a questão. Lembrando o seguinte, se o movimento está para a esquerda, somente vai contribuir para o trabalho os vetores força que estão aqui é, na horizontal, ok? Então, a parcela que tiver de vetor na vertical, para baixo ou para cima, vai incorrer nesse caso aqui, ó, onde o trabalho vai ser nulo. A contribuição dela vai ser nula. Tá? E enquanto a parcela que tiver na horizontal, vai acontecer isso aqui, ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Tá ok? Bem, agora para a gente começar a trabalhar com isso que a gente acabou de falar, a gente tem que fazer o seguinte, decompor a única força que não está na horizontal ou na vertical. A gente vê F1 está na horizontal, F3 está na vertical. A gente já sabe que F1, pelo fato de o movimento estar sendo para a esquerda, ele vai contribuir sim para o trabalho. Já F3, pelo fato de estar na vertical, ou seja, a 90 graus do sentido do movimento, a gente sabe que não vai contribuir em nada. E aí F2? F2 nós sabemos o seguinte, que ele vai se decompor em duas parcelas. A parcela vertical, que a gente vai chamar de F2x, e a parcela, eu falei vertical horizontal, na verdade F2x é horizontal, perdão. E aqui em cima, a outra parcela da decomposição, que vai ser o F2y. A gente vai ver que o F2y, por estar perpendicular ao sentido do movimento, também, assim como F3, não vai contribuir. Então a gente vai simplesmente esquecer a parcela de F2y e de F3 e vamos focar somente no F1, que a gente já sabe, e o F2x, que a gente vai acabar de decompor agora. A gente vai fazer aqui, por exemplo, o triângulo retângulo, vamos ter aqui que esse ângulo θ é de 60 graus, e a gente vai utilizar a trigonometria aqui para nos ajudar. Então se a gente chegar e ampliar esse triângulo retângulo que nós temos aqui do lado, nós temos o F2x sendo igual a esse comprimento aqui. E a gente viu que ele é igual a 9, ok? Então, digamos, a hipotenusa desse triângulo retângulo é 9. Nós temos aqui o cateto adjacente, que é o F2x, tá?
e temos o ângulo θ equivalente a 60 graus. E aí, da trigonometria básica, a gente vai ter que o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, F2x, dividido pela hipotenusa, que é 9. Cosseno de 60 graus é 0,5. Tá? Ou melhor, vamos colocar aqui 1/2. É igual a F2x dividido por 9. Com isso, F2x vai ser igual a 9 dividido por 2, vai dar 4,5. Então, daí a gente descobre que o valor F2x é igual a 4,5 newtons, tá ok? Daí, como eu tinha comentado inicialmente, a gente vai ignorar simplesmente as forças que estão na vertical, porque elas não influenciam para o trabalho que está acontecendo na horizontal, ok? Então, a gente vai ignorar F2y e F3. E vamos trabalhar somente com F1 e F2x. Eu representei elas aqui. F1 igual a 5 newtons, tá ok? E F2x para o outro lado igual a 4.000 newtons, conforme nós acabamos de calcular. E o que vai nos interessar? Aí a gente vai utilizar o básico aqui da subtração vetorial. Eu tenho uma força de 5 newtons para a esquerda e uma força de 4,5 para a direita. Nós vamos ter que a força resultante, que vai ser, digamos, a força total aplicada a esse bloco, vai ser igual a 5 menos 4,5, ou seja, vai ser uma força de 0,5 newtons sendo aplicada a esse bloco. Tá? E um bloco que está se deslocando 3 metros para a esquerda. Com isso, nós temos que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, isso já colocando, após essa interpretação, que me fez ser desnecessário colocar aqui o cosseno de θ, porque nós interpretamos que o cosseno de 90, ele zerou, né, as componentes F2y e F3, e aí trabalhamos somente com as componentes que são aqui F1 e F2x. E aí nós temos que o trabalho, para a esquerda, lógico, vai ser igual à força de 0,5 vezes 3. Isso vai dar um trabalho de 1,5 joules. Ok? Com isso, a letra A está respondida. O trabalho é de 1,5 joules. E agora vamos para a letra B. Pergunta: a energia cinética do baú aumenta ou diminui? Bem, aí a gente vai fazer a seguinte análise. Nós vimos agorinha que houve uma força resultante para a esquerda, né? Que foi a diferença aqui do F1 de 5 newtons e o F2x de 4,5 newtons, equivalente a 0,5 newtons, né? Então, essa força resultante que a gente tem para a esquerda. O que a gente sabe da segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma força resultante sobre esse bloco, isso significa que eu também tenho uma aceleração. E se eu tenho uma aceleração, e a gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT, e se a aceleração está aumentando, então quer dizer, se existe uma aceleração, existe uma variação da velocidade. Ou seja, eu posso dizer que Vf menos V inicial é maior que zero. Opa, ficou horrível aqui. Ou seja, a velocidade final é maior que a velocidade inicial, concorda? Então, a velocidade final ela é maior que a inicial, então essa diferença entre elas é positiva, ou seja, a velocidade final é maior que a velocidade inicial. Beleza? Com isso, a gente sabe que a energia cinética é igual a m vezes V2 sobre 2. E aí, se a energia cinética final é mvf ao quadrado sobre 2, e a energia cinética inicial é mv inicial ao quadrado sobre 2, e eu tenho que Vf é maior que Vi, conforme nós acabamos de ver, então certamente a energia cinética final ela vai ser maior que a energia cinética inicial. Com isso, a gente respondeu a questão. A energia cinética do baú aumenta ou diminui? Se a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial, por essa análise que fizemos aqui, então certamente a energia cinética aumenta.